Oi pessoal, professora Nazadra aqui de novo para a gente continuar trabalhando o Poder Judiciário. E hoje a gente vai trabalhar de forma muito objetiva as questões envolvendo o STF e STJ que mais caem em concurso. Gente, não vai dar tempo, né? Cursinho a gente não consegue mergulhar e aprofundar em tudo. Então eu trouxe para vocês um esquema para vocês não errarem questões envolvendo os principais órgãos do Poder Judiciário. Tá bom? Então vamos começar. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que a gente precisa estudar o STF e o STJ de forma comparativa. É isso que eles fazem na prova. Eles querem saber se você sabe a diferença dos dois e eles misturam em provas objetivas as questões envolvendo o STF com o STJ. Então vamos ter na cabeça da gente de forma bem clara as regras de cada um, tá bom? A primeira delas é que o STF tem 11 ministros. O STJ, 33. Eu assisti uma aula online e o cara trouxe uma piadinha assim, né? Na hora que eu escutei, eu falei, cara, não acredito que ele tem coragem de falar isso. Mas eu juro que eu nunca mais esqueci. Então eu vou falar com vocês e me julguem, tá? É péssimo, é ridículo, mas vocês não vão esquecer. STF. Somos todos futebol. Futebol clube. Tem 11 jogadores em campo, tem 11 ministros no STF. F, futebol, 11 ministros. Ok? STJ. Opa, quase que eu caio aqui. STJ, J, Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu com 33 anos. Se você é ateu, se você não acredita em nada, você acabou de descobrir que ele morreu com 33 anos. Então, J, Jesus Cristo, morreu com 33 anos, 33 ministros, tá? Primeira questão, composição dos dois. A segunda regra é com relação à idade. Aqui tá, os dois são iguais, tá? Mínimo de 35 anos e máximo de 65. Mínimo de 35 anos, máximo de 65. Sabe-se lá Deus por que a nossa Constituição entendeu que 35 anos era a idade em que se atinge o conhecimento jurídico pleno, né? A maturidade jurídica, e a partir dessa idade você pode ser sujeito ao indicado, né? Ou estar no STF ou no STJ, qualquer um dos dois. Além disso, aqui começa... Gente, presta atenção, aqui é só uma frasezinha, tá vendo? Aqui tem um monte de regrinha. Para ser indicado ao STF, basta ser cidadão de notável saber jurídico e reputação ilibada. Professora, precisa ser advogado? Teve até um julgado interessante que o Barata Ribeiro, que não era advogado, ele foi indicado para o STF. E aí surgiu essa dúvida, essa discussão. E no final das contas, porque a Constituição não fala, né? E aí, nessa discussão, no final das contas, entendeu-se que sim, é necessário ser pelo menos bacharel, tá? Mas aqui a única coisa que a gente precisa é notável saber jurídico e reputação ilibada. Já para o STJ, a gente tem regras bem diferentes. Vem comigo aqui. Olha só. Para ser indicado ao STJ, precisa, né? Como que é feita essa indicação? 1/3 tem que ser juiz de Tribunal Regional Federal. 1/3 desembargadores dos tribunais de justiça. Todos eles indicados em lista tríplice elaborado pelo próprio tribunal. 1/3 em partes iguais entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual, Distrital e territórios alternadamente. Gente, quando eu falo de quinto constitucional nos tribunais,
1/5 é para os tribunais excluindo o STJ, porque o STJ tem a regra do terço constitucional, tá? 1/3 vai para MP ou OAB, intercalando qualquer um dos dois. Aqui, todos eles, depois de indicados pelo presidente da República, passam pela sabatina do Senado Federal e devem ser aprovados pela maioria absoluta. Também, mesma coisa no STJ. Continuando a análise, e aqui a gente vai ficar até o final da aula, provavelmente, tá? Olha só. Compete ao STF e ao STJ, artigo 102 STF, artigo 105 STJ. Competência originária, grau de recurso, originária, grau de recurso. Diferença é que o STF possui como função precípua a função principal, primordial, a guarda da Constituição e dos valores constitucionais. O que é em grau... O que é competência originária? É que o processo ele não vai vir de lugar nenhum, eu já vou ajuizar lá, a primeira instância vai ser lá, tá? E é claro que se eu tô falando de primeira instância já no STF, eu tenho que estar falando da cúpula dos poderes. Grava isso. Cúpula vai para o STF, tá? A competência originária do STJ também vai trabalhar com peixe grande. E, em regra, vai ser para julgar questões envolvendo os tribunais logo abaixo dele, tá bom? Então, quando a gente vai for ver a estrutura, tem o STF, os tribunais superiores, STJ, STM, TST, TSE, esses tribunais estão abaixo do Supremo, mas estão na mesma linha do STJ. Então, o STJ não vai julgar aqui, ele vai julgar quem está embaixo, ok? Em grau de recurso, como a gente vai ver, seria o primeiro recurso, né? Tanto o STF quanto o STJ tem regras muito claras e a gente vai chegar lá. Então, vamos começar com a competência originária. A competência originária, ela tem diversas divisões, né, dentro do próprio artigo 102 e o 105. O STF, ele vai julgar infração penal comum, crime comum. Matou, roubou, esfaqueou, comum, tá? A cúpula, lembra que eu falei a cúpula? A cúpula. Quem faz parte da cúpula? Presidente, vice-presidente, membros do Congresso Nacional, os próprios ministros do STF e o chefão do Ministério Público, Procurador-Geral da República. A cúpula cometeu crime, julgado no STF. Infração penal comum, o STJ vai julgar quem? Só governador do estado e do Distrito Federal. Só, tá? Com relação, e aqui a gente amplia muito, tá? Crime comum, infração comum e de responsabilidade, tá? Ministro de Estado, comandante das Forças Armadas, aqui tá em negrito, gente, porque eu vou falar desses dois assim até o final da aula. Presta bastante atenção que, em regra, eles vão ser sempre julgados aqui no STF. Mas em algumas situações, como habeas corpus, habeas data e mandado de segurança, a gente vai ter a competência, ele vai mudar para cá, ele vai migrar para cá. Mas presta atenção, em regra, eles estão sempre aqui, tá? Membros dos tribunais superiores, então ele vai julgar as infrações penais comuns e de responsabilidade de todos esses tribunais que estão aqui. STJ, STM, TST, TSE, todos os tribunais superiores. Membros do Tribunal de Contas da União
e chefes de missão diplomática de caráter permanente. Só o chefe, tá? STJ, vamos lá. Ministro de Estado, desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Membros do Tribunal de Contas dos Estados e do Distrito Federal. Aqui é União, aqui é Estados. Membros, Tribunal Superior, Tribunal Regional Federal. Membros dos Tribunais de Contas dos municípios e dos estados. Membros do Ministério Público da União que oficiem perante os tribunais. Então, aqueles que estão alocados nos tribunais vão ser julgados pelo STJ. Quais são as ações que vão ser de competência originária exclusiva do STF? Aquelas ligadas ao controle concentrado de constitucionalidade, controle abstrato. ADIM, ADC, ADO, ADPF, todas essas vão julgar controle de constitucionalidade. E ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, tá? Então, todas as ações ligadas ao controle concentrado, STF, só o STF. E essas ações contra o Conselho Nacional de Justiça e o Ministério Público. Continuando, STF e STJ também resolvem questões envolvendo conflito de competência. Tá, como é que eu sei para quem que vai? Vamos lá. Deixa eu ver se cadê o meu... Eu trouxe aqui, ó. Supremo tá aqui, tá vendo? Qualquer conflito de competência entre esses aqui, ó, quem que julga? O Supremo. Eu que julgo, você que julga. Eu não julgo, eu também não. Quem que vai resolver? Supremo. O STJ ele só vai poder julgar os conflitos de competência de quem está abaixo dele. Tribunais de Justiça, tribunais regionais e federais, e a gente vai ver essas hipóteses aqui. Quer ver? Vamos voltar aqui. STJ e tribunais. Então, o STJ e qualquer outro tribunal está lá brigando para ver quem tem competência. Vou voltar aqui de novo. STJ e Tribunal Regional do Trabalho e tudo mais, eles estão brigando. O Supremo decide. Tribunais superiores e tribunais superiores, tribunais brigando entre si. Tribunais superiores e tribunais, qualquer um desses aqui. Ah, eles estão brigando, eles estão brigando. Ah, é meu, é seu, não, não é de ninguém. Supremo. Então, olha só, esses aqui estão debaixo do Supremo, não estão? Conflito de competência aqui, quem vai julgar é o Supremo. Esses aqui estão debaixo do STJ. Quem julga conflito de competência aqui é o STJ. Olha como é que ficou fácil agora. Tribunais e tribunais, exceto os de competência do STJ. Tribunais e juízes, tribunais e juízes não vinculados. Então, aqueles que estão embaixo ou aqueles que não estão embaixo. Opa, isso aí tá, esse slide tá fora do lugar. Vamos lá. Competência originária. Vou julgar conflitos não entre tribunais, mas eu quero julgar vou julgar os conflitos que existam entre União e Estados e o Distrito Federal, Estados e mesmo nessa relação aqui, as entidades da administração indireta, que sejam da União contra Estados ou dos Estados com Estados, tá? Também julgo causas e... Aqui são... Presta atenção, aqui são causas e conflitos entre a União e os Estados e as entidades da administração indireta. O que é aqui? Qual que é a diferença dos dois? Aqui, o STJ vai julgar conflito entre autoridades. Quando eu digo conflito, é litígio, independente da natureza. Litígio entre autoridades da administração judiciária ou da União.
A pegadinha, ou melhor, a dica, o macete para não errar é aqui. Se estiver falando só causa, STF. Se estiver falando autoridade, STJ, tá? Entre autoridades administrativas ou judiciárias da União e dos Estados-membros. Porque se a gente for ver aqui, União e Estados, não é a mesma coisa? Não, aqui é a União brigando com o Estado. Aqui é uma autoridade administrativa da União brigando com uma autoridade administrativa do Estado. Entre autoridades administrativas ou judiciárias dos Estados, Distrito Federal e outro Estado e Distrito Federal. A regra aqui que vocês têm que se atentar é só isso aqui. Causa e autoridade. Falou que é autoridade, STJ. Falou que é causa, STF. Combinado? Não errem mais. Limpando a bagunça. Com relação a normas externas. Relação externa. Conflitos entre a União, Estado e Distrito Federal com o Estado estrangeiro ou organismo internacional, ONU, OEA, qualquer um desses conflitos vão ser julgados no STF. Extradição, STF. O que é extradição, gente? Só relembrando aqui bem rapidinho para vocês. Eu fui para os Estados Unidos. Chegou lá nos Estados Unidos, eu matei alguém, vim para o Brasil. Eu não posso ser brasileira nesse exemplo, tá? Finge que eu sou uma gringa americana. Eu morava nos Estados Unidos, vou ter que mudar o exemplo, né? Eu morava nos Estados Unidos, sou uma gringa americana, nascida, morada, criada lá e tal. Mato alguém. Fujo para o Brasil. Chego aqui e falo, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Achei que eu tivesse escondida. Corre o processo lá, eu sou condenada. Ou melhor, eu até respondi o processo lá, mas na hora que eu ia ser presa, eu corro pra cá. O governo americano, se o Brasil tiver tratado de extradição, ou se o Brasil fizer um acordo de reciprocidade, o governo americano pode pedir que o Brasil entregue, me dê, tipo, me entregue pra eles, pra eu cumprir a minha pena nos Estados Unidos. Ou, se o processo não tivesse terminado, responder ao processo nos Estados Unidos. Esse é o processo de extradição. Extradição pressupõe que não seja brasileiro nato, o naturalizado em algumas poucas situações pode ser extraditado, e ele pressupõe um tratado de extradição ou um acordo de reciprocidade. Quem vai analisar a extradição é o STF, tá? Com relação a questões estrangeiras, vamos colocar assim, alienígenas, como os livros gostam de falar, homologação, faltou um Mzinho aqui, mas a gente corrige, de sentença estrangeira, STJ, concessão de exequatur para cartas rogatórias, também STJ. Essa competência foi alterada, originalmente ela era do STF, depois ela migra para o STJ, e o STJ, então, hoje é quem fala assim, vamos voltar, por exemplo, eu preciso citar a Ana, que é uma cidadã americana, que está no Brasil. Eles não podem simplesmente mandar uma cartinha para cá, tá? Eles precisam mandar uma carta rogatória, e aí o STJ vai falar, cumpra-se. E aí eu vou ser citada no Brasil. E essa citação vai ser considerada uma citação válida. Chegou no final das contas, não é uma ação penal, uma ação de indenização, uma questão de valores, e eles querem executar e cobrar aqui no Brasil, através dos bens que eu adquiri aqui no Brasil ao longo desse tempo que eu respondi ao processo, pela dívida ou pelo valor da condenação nos Estados Unidos. Para executar essa sentença no Brasil, essa sentença precisa ser homologada. E quem vai analisar os requisitos de validade daquela sentença para que ela seja homologada é o STJ. Então, o STJ vai fazer a homologação de sentença estrangeira e a concessão do exequatur. É só a gente tentar focar na seguinte questão, dica para não errar na prova. Análise de questão processual, STJ. Questões envolvendo soberania, questões envolvendo direitos fundamentais, cidadania, extradição e esses conflitos entre Estado estrangeiro e União ou Estados, a gente vai levar para o STF.
tá? Continuando, hoje eu tô que rabisco esse quadro. Competência originária ainda. Compete a cada um dos tribunais rever as suas sentenças criminais, as suas decisões, né, de processos criminais. Ah, apareceu fato novo, vai fazer uma revisão criminal? O tribunal que fez, que foi o tribunal que tinha competência originária para julgar, é quem vai fazer a revisão. E também rescisória. Eu proferi uma decisão, o STF proferiu uma decisão, essa decisão depois, por qualquer motivo, foi objeto de uma ação rescisória. A ação rescisória vai ser proposta no tribunal que proferiu a sentença que está passando que está sendo objeto de ação rescisória, tá? Então, STF, as ações deles, STJ, as ações deles. Reclamação para preservação de sua competência e garantia da autoridade da coisa julgada. Tanto STF quanto STJ vão ter competência para julgar as reclamações para garantir a efetividade das suas decisões. Cada um protege o seu, tá? Execução de sentença nas causas de sua competência originária. Facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. Quem vai executar é o próprio STF nas decisões que ele tem competência originária, tá? Professora, mas ele está lá em Brasília, como que ele vai conseguir executar uma sentença aqui? Não, os atos processuais ele pode delegar. Continuando no STF, a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direto ou indiretamente interessados. Gente, quando a gente vai analisar um processo em que todos os magistrados são interessados, quem que vai julgar isso? O STF. Quer ver um exemplo? Auxílio moradia. Ninguém queria julgar a constitucionalidade do auxílio moradia. Quer dizer, todo mundo queria julgar, né? Mas qual a independência que qualquer magistrado tem para julgar isso? É interesse de todos. Como é interesse de todos, STF. Tá? Continuando. Competência originária ainda. A gente ainda nem passou para o recurso, hein? Habeas corpus quando? Lembra que eu falei do ministro de Estado e do comandante das Forças Armadas? Chegamos aqui. Habeas corpus quando coator. Presta atenção. Essas pessoinhas aqui, ó, elas vão estar no STJ só quando elas forem coatoras, tá? Só quando for coator, só quando for aquele que mandou prender. Habeas corpus, restrição ao direito de liberdade. Quem mandou prender, ministro de Estado ou comandante das Forças Armadas, aí STJ, tá? Quando a autoridade coatora for os tribunais superiores, aí competência do STF. Continuando. Habeas corpus, quando o coator ou o paciente for. STF. A autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. Competência originária do STF, o STF que vai decidir, única instância, habeas corpus, paciente, STF. Funcionário ligado ao STF, sob jurisdição do STF, paciente ou coator, STF. STJ, governador dos estados e do Distrito Federal. Se o governador do estado for tanto coator quanto paciente, STJ. Membros dos tribunais que estão ali do lado dele, gente, tá do lado, tá? Isso é uma exceção daquela regrinha de que eu não julgo quem tá do meu lado, só quem tá em cima. Aqui, em caso de habeas corpus,
o amiguinho do lado é que vai julgar os tribunais. TRF, TRT, TRS, tribunais regionais, eu fiz alguma coisa errada aqui, e TJs. Gente, desculpa, tá? Falei uma coisa errada aqui. Aqui ainda não é a exceção, aqui é tribunal de baixo. Eu já vou pegar o tribunal de, vou falar a exceção daqui a pouco, eu me confundi, peço desculpa para vocês, tá? E membros do TCU, TCE, TCM e MPU. Habeas corpus quando o presidente for cúpula. Quando o presidente for cúpula, quando o presidente for cúpula. Quando o paciente for cúpula, STF. Presta atenção aqui. Ministro de Estado e comandante das Forças Armadas, quando é coator, tá aqui. Quando é paciente, tá aqui. Habeas data e mandado de segurança. Membros do TCU, membros do STF, Procurador-Geral da República. Habeas data e mandado de segurança, ok? STJ, Ministro de Estado, e aqui as minhas exceções. Ministros do STJ e comandante das Forças Armadas. Aqui, ó, a gente acha a outra exceção do Ministro de Estado e comandante das Forças Armadas do lado de cá. Então, para todas as outras situações, está do lado de cá. Quando que o Ministro de Estado e comandante das Forças Armadas está para cá? Única e exclusivamente, habeas corpus quando for coator, habeas data e mandado de segurança. Só essas situações, tá? Aqui entra a exceção que eu tinha falado com vocês. O STF julga habeas data e mandado de segurança dos próprios ministros do STF. Aqui é o amiguinho, o vizinho, tá? Não é ninguém em cima, até porque não tem ninguém em cima. Aqui que tem. Ministro do STJ. Ai, será que não é o STF que tem que julgar o habeas data e mandado de segurança? Não. São os próprios colegas que vão julgar essa ação. Mandado de injunção, ou seja, não existe norma regulamentadora. Vamos lá. Quando a elaboração da norma for atribuição, Presidente, Congresso, Câmara, Senado, mesas das casas legislativas, Tribunal de Contas da União, tribunais superiores e do próprio Supremo, Supremo julga. STJ, órgão, entidade ou autoridade federal da administração direta ou indireta. Aqui, órgão ou entidade federal. Pensa só assim, aqui não tem nada de legislativo. Aqui eu tenho o presidente, o legislativo, Tribunal de Contas, os tribunais que estão abaixo do STF e o próprio Supremo. Vamos lá, gente, parece que nunca acaba esse negócio de competência, né? Mas é por isso que eles gostam de cobrar, porque é muita coisinha, tá? Competência em grau de recurso ordinário. Saímos finalmente da competência originária. STF e STJ. STF. Tudo aquilo que for decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Se denegatória a decisão. Denegatória, tá? Se for procedente, não vai para o STF. Então, todas essas ações que forem propostas nos tribunais superiores, STF, STJ, TST, TSE, TSM, gente, os tribunais superiores. Habeas corpus, mandado de segurança, habeas data e mandado de injunção. Grau de recurso. Habeas corpus decidido em última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e dos territórios quando for denegatório. Eu devia ter colocado aqui em cima, né?
Porque o paralelo é com isso aqui. Aqui, se a decisão for dos tribunais superiores, aqui, se for dos outros tribunais. Mandado de segurança decidido em única instância pelos tribunais regionais federais. Então, mandado de segurança e as causas em que forem parte Estado estrangeiro ou organismo internacional de um lado e do outro município. Lembra que quando eu estiver falando de relação entre, ou processos, causas envolvendo o Brasil e Estado estrangeiro ou organização internacional, união com o Estado, competência do STF. Mas se o conflito for com o município, ele vai ser julgado pelo TRF, na verdade pelo TRF, pela Justiça Federal, e depois ela vai subir em grau de recurso ordinário para o STJ. Competência em grau de recurso extraordinário e especial. Por que extraordinário e especial? Porque a gente vai chamar de recurso extraordinário aquele recurso que vai para o Supremo e de recurso especial aquele que vai para o STJ. Para o STF, que vai? Causas decididas em única ou última instância quando a decisão recorrida contrariar disposição constitucional. Ou seja, a gente vai fazer um controle ali de constitucionalidade. Declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. Lembra da função precípua da Constituição? Pois é. Se é da Constituição não, gente, desculpa, do STF? Sim. Então, se é competência, se é a função precípua do STF proteger a Constituição, tudo aqui ligado à constitucionalidade, tá? Julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Aqui eu tô falando de verticalização. Lei local contestada em face de lei federal, quando for decidida em última instância, em única ou última instância, tá? Além disso, STJ, aí não é mais extraordinário, é especial. Causas decididas em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou pelos tribunais dos estados, do Distrito Federal e territórios, que contrariar tratado ou lei federal, ou negar vigência a eles. Negou vigência a tratado ou lei federal, STJ. Julgar válido ato de governo local contestada em face de lei federal, verticalização das normas. Né? Se tem um conflito entre elas, não vou nem falar em verticalização das normas, que não é o termo mais correto, que não existe hierarquia, mas matéria. É competência de quem legislar sobre esse tema? Quem vai fazer essa análise é STJ. Der à lei federal interpretação divergente da que haja atribuído outro tribunal. Eu tenho conflito entre os tribunais sobre a interpretação de uma norma federal. Como eu tenho um conflito, o STJ vai tentar, né, e vai resolver em grau de recurso extraordinário, de recurso especial, desculpa, essa interpretação e resolver qual que é a correta. Efeitos da decisão do STF, para dar uma pequena paradinha que a gente vai falar de novo sobre isso quando a gente for falar de controle de constitucionalidade, mas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ADINs e nas ações declaratórias de constitucionalidade, eficácia erga omnes, vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário, não vincula o STF, e a administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Não vincula o legislativo. Só lembrem disso. Bom, vamos parar por aqui. Para a gente terminar o Poder Judiciário, falta súmula vinculante, mas na próxima aula eu falo de súmula vinculante com vocês e controle de constitucionalidade. Até mais!